vamos agora ao vivo para Brasília, porque neste momento, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, está falando ao vivo, direto de Brasília, direto da Fazenda, então vamos acompanhar. 150 vezes o tamanho do PIX, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. É a reforma tributária mais digital da história do planeta. Para mim, não tem nada parecido com a reforma tributária brasileira. Não é só a introdução do IVA, que já seria um salto de qualidade enorme, porque o IVA desonera investimento, desonera exportações, desonera a cesta básica, vai baixar preço de carne, vai baixar uma porção de coisas, medicamento, muita coisa importante para a opinião pública, para o trabalhador. Passa a ter isenção em 1º de janeiro do ano que vem. Mas não é só isso que está em pauta. O que está em pauta é transparência, é formalização, é uma série de efeitos subsidiários que vão agregar valor para o sistema tributário brasileiro. Sobre a plataforma, ministro, muitas notícias estão saindo de que vai haver cobrança de impostos já no lançamento dessa plataforma. De que maneira o Ministério pretende combater isso? Com a ajuda de vocês, né? Vocês precisam noticiar. Eles tentaram fazer isso ano passado, né? Com aquela proposta que era do Bolsonaro de taxar o PIX, eles quiseram colocar no nosso colo no começo do ano passado. Depois se viu que aqueles vídeos de fake news acabaram favorecendo o crime organizado, né? Nós tivemos que republicar a portaria para combater o crime organizado. E não tem nenhum impacto fiscal e tributário o ano que vem. E no ano seguinte o impacto é favorável, porque você vai ter cesta básica, investimentos e exportações de medicamentos desonerados de impostos a partir de 1º de janeiro de 2027. Se não fosse por isso, nós não conseguiríamos aprovar uma emenda constitucional e 2 leis complementares, que concluem hoje, com a sanção, a reforma tributária. Então, esse tipo de ação delituosa da oposição não contribui. Ainda estão contratando com dinheiro sujo influenciadores para soltar esse tipo de fake news. Quem ganha com isso? O Brasil não ganha com isso, com mentira. Então, ainda você usar dinheiro sujo, dinheiro de lavagem de dinheiro, lavanderia para divulgar desinformação, para tornar as pessoas... A economia está bem, o desemprego está na mínima, a inflação está dentro da meta, vai ser a menor inflação quadrianual da história do Brasil, de todos os tempos. O crescimento veio robusto, mais do que as projeções indicavam. Aliás, isso aconteceu pelo 3º ano consecutivo. O crescimento médio da economia está em 3%. Inflação a menor da história em 4 anos. Desemprego na mínima. Renda do trabalhador na máxima. Massa salarial na máxima. Número de pessoas com carteira assinada. Número de pessoas ativas no país. Tudo na máxima. Desigualdade na mínima histórica. Então, o ano começou assim. O nosso problema hoje é externo, não é interno. Nós continuamos contando com o Congresso Nacional para aprovar. O Congresso, ele, do jeito dele, ele se debruçou sobre todas as iniciativas do Executivo. Não votou como nós gostaríamos. Não é assim que funciona a democracia. A democracia, o Executivo propõe e o Legislativo tem todo o direito de emendar, de aperfeiçoar, de mudar o que acha que convém. Agora, o que o Legislativo não tem direito é não decidir. E ele não fez isso. Ele decidiu sobre todas as matérias. Matérias que eram tabu no Brasil. Fundo fechado, fundo offshore, JCP, BET, matérias tabu, foram enfrentadas pelo Congresso Nacional. Então nós temos tributação de dividendo de super rico, tudo isso foi tratado com muita seriedade pelo Congresso Nacional. E a reforma tributária que hoje conclui a sua 2ª lei complementar. Ministro, você fez a lição de casa e com essa lição de casa, esses pontos positivos que o senhor acabou de citar, que o senhor vai deixar um Ministério da Fazenda? Não existe fazer lição de casa, existe um caminho que foi traçado no final de 2022 e nós estamos cumprindo rigorosamente. Eu estou dizendo, o déficit contratado para 2023, considerando
a lei encaminhada para o Congresso, mais o rombo do Bolsa Família e do precatório, era de 170 bilhões de valores atualizados. Caiu para 60. Pô, de 170, 180 para 60 é 2/3 sumiu. Entendeu? Então, é disso que eu estou falando. Nós estamos consistentemente melhorando as contas públicas. Apesar desse ruído todo que dizem que não é bem assim, mas matemática, número é número. Você vai negar que faltava 52 bilhões no orçamento do Bolsa Família em 2023? Você vai negar que faltava 44 bilhões de precatório no orçamento de 2023? Você vai negar que estava lá um déficit explícito de 63 bilhões? Junta tudo isso e atualiza, você tem aí 170 bi. Esse foi o déficit herdado. Nós estamos a cada ano melhorando esse número. Isso é para conversar com o presidente. Quando o senhor pretende? Quando ele quiser. Ministro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 25% para países que negociam com o Irã. Qual avaliação o senhor faz disso? Olha, cada dia é uma novidade. Se eu for comentar aqui tudo que é anunciado, primeiro que, assim, os Estados Unidos é um país soberano, Agora, se eu for comentar cada iniciativa que é anunciada, né, e que são praticamente diários, né? Os anúncios são diários, né? Então, uma hora é a Groenlândia, outra hora é o Canal do Panamá, outra hora é a Venezuela, o sequestro, outra hora... Eu não trabalho, entendeu? Então, vamos ver como é que são. Ministro, por favor, você falou que já está entrando agora a conta dos precatórios no resultado primário. Ontem, o Tesouro divulgou o relatório fiscal dizendo que a dívida pública pode subir a 89,9%. Entrando os precatórios, ministro, não há um risco dessa dívida pública aumentar ainda mais? Não, hoje o que está afetando a dívida pública é mais o juro real do que propriamente o resultado primário. Né? O resultado primário está consistentemente sendo cumprido, né? E nós vamos continuar nessa toada, a depender dessa equipe que está aqui, eu, Dario, o Seron, nós vamos buscar resultado, entendeu? E a cada ano a gente aumenta a nossa exigência na LDO. Todo ano a gente bota uma exigência maior na LDO. No meu ponto de vista, eu penso que nós estamos numa trajetória de melhoria dos resultados primários a cada ano, como está sendo demonstrado. Né? Como está sendo demonstrado. O ano passado não teve precatório, mas teve Rio Grande do Sul. O déficit foi de 0,37. Aí você fala, piorou, foi 0,48 esse ano. Pô, mas entrou 100% dos precatórios. Esse ano não tinha precatório ano passado, entendeu? Não tinha aquele excedente. Então, as contas estão melhorando. E eu repito, nós estamos saindo de um déficit atualizado para 23, considerando a lei orçamentária do governo anterior, mais Bolsa Família e precatório, que teve a mandracaria lá das PECs, né? A PEC Kamikaze e a PEC do Calote, nós estamos falando de 170, 180 bi de déficit. Esse é o déficit real que o presidente Lula herdou. Né? E ele, em 2 anos, conseguiu reduzir em 2/3 esse déficit. Agora, isso... a pessoa divulga como quiser número, né? Mas, assim, é sempre no sentido de desvirtuar o que de fato O ministro comenta que a assinatura do Mercosul e União Europeia que acontece no próximo sábado, um avanço, né, para a economia brasileira. Eu acredito assim, eu até entendo os críticos do acordo, porque dizem, olha, está havendo uma liberalização excessiva do comércio exterior com a Europa, isso pode trazer prejuízo. Primeiro que não é a opinião da própria indústria. A indústria apoiou muito, a CNI, Fiesp apoiaram muito esse apoio. Então não é a opinião da indústria. Em segundo lugar, nós estamos num mundo muito conturbado. Nós vamos criar avenidas novas, nós vamos criar rotas novas, nós vamos fazer parcerias novas. Inclusive porque, do ponto de vista geopolítico, nós vamos distensionar. O Brasil pode ter um papel importante no distensionamento dessas relações que estão sendo retroalimentadas, tensões que estão sendo retroalimentadas. Né?
E o Brasil tem um papel importante nisso. Para nós é muito importante porque a gente está falando de valores caros a nós, brasileiros. Né? Questão democrática, questão da estabilidade institucional, questão da autodeterminação dos povos, questão da soberania nacional. São questões para nós muito importantes, da integração, da diversificação de parcerias, da pauta de exportações. Tudo isso para nós é muito importante. Iniciamos então, vendo de fechar mais 2 acordos, né, de livre comércio. Vendo no contexto mais amplo, eu acredito que é um gesto positivo. Ministro, obrigada, teria desistido do